Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bom, então, vamos à palavra nesta noite. Hoje vamos falar de dois povos, gentios e judeus. E vamos entender umas verdades que é necessário que você conheça. Vamos a Efésios capítulo 2. Eu recebo que nossos olhos sejam iluminados e que este conselho te edifique, para que conheças bem. Hoje vamos falar de história e o que ocorreu para ambos os povos. Vamos começar com o capítulo 2, verso 17. Há um detalhe aí bem importante. Disse o verso 17: e veio, falando de Jesus Cristo, e veio e anunciou as boas novas de paz a vós que estavam longe e aos que estavam próximos. Veja o que diz aí. Vós, este tema começa com os gentios. Por exemplo, se você ler o verso 11, diz: portanto, recordai-vos de que em outro tempo vós, os gentios, enquanto a carne, eram chamados incircuncisos, pela chamada circuncisão, feita com mão na carne. Mas então diz o verso 17: e ele veio e anunciou as boas novas de paz a vós que estavam longe. Quem estavam longe? Os gentios. E quem estava perto? Os judeus. Mas você sabe o que ocorreu? Que os que estavam longe, que somos nós, nos aproximamos, mas os que estavam perto se afastaram. Por quê? Os judeus não creram em Jesus Cristo, o rechaçaram. Ainda que claramente vemos aí que aos judeus lhes tiraram o que eles praticavam. Ou seja, que eles ficaram sem nada. Venceu porque, veja como diz. O verso 14 do capítulo 2 diz: porque ele é nossa paz, que de ambos os povos fez um, derrubando a parede do meio de separação. Havia algo que nos separava. Por quê? Por causa da circuncisão. Nós éramos incircuncisos antes dele morrer. Por isso, quando os profetas chamavam aos inimigos dos judeus de Israel, e eles diziam: esses são os incircuncisos, como quem dizem, não tem parte com Deus. Pois antes de Cristo morrer, nós não tínhamos parte com Deus. A lei não foi dada para os gentios, foi dada para os judeus. Nós estávamos, sabe como nós estávamos? Veja como diz o verso 12. Veja como estávamos nós. Naquele tempo estavam sem Cristo, afastados da cidadania de Israel e alheios aos pactos da promessa,
sem esperança e sem Deus no mundo. Que condição, hein? Mas o que ocorreu quando Cristo morreu? Diz o verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que em outro tempo, diga, estavam longe, foram feitos próximos. Por quê? E que ocorre a um judeu que não crê no derramamento do sangue de Cristo? Se afastaram? Se afastaram? Os judeus se afastaram? Isto aqui era uma sinagoga judaica. Imagina o que faz uma sinagoga 2000 anos depois. Agora é um edifício, não uma sinagoga. É um prédio onde a igreja se senta e vem a escutar. Mas temos que ter aqui que a eles lhes tiraram tudo. Veja o que diz o verso 15. Veja o que fizeram aos judeus: abolindo em sua carne, na carne de Jesus Cristo, aboliram as inimizades, a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Quais são as leis dos mandamentos expressas em ordenanças? A lei de quem? De Moisés? Diga, aboliu. E o que significa quando algo fica abolido? E o que faz as pessoas guardando a lei? Mas então o que ocorre? Que aos judeus os deixaram sem nada. Verso 15, vejam. Abolindo em sua carne. Veja o que veio fazer a carne de Jesus Cristo. Veio abolir o que? A mesma lei que deu a Moisés. Como é Deus, não dá a lei a Moisés, agora vem em carne aboli-la, atirá-la do meio. Diz, abolindo em sua carne as inimizades, porque a lei produz muitas inimizades. A lei dos mandamentos expressas em ordenanças, veja isto, para criar em si mesmo, dos dois, um só e novo homem, fazendo a paz. Que diz Efésios 3:5? Aí mesmo, capítulo 3:5, que diz? Mistério que em outras gerações não se deu a conhecer aos filhos dos homens, como agora é revelado a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Que os judeus, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e copartícipes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quer dizer que um judeu atualmente não está salvo. Em eleição sim, mas atualmente não recebeu a salvação. Bom, veja o que diz Gálatas 5. Regresse uma página, o livro anterior, Gálatas 5. Veja o que diz o verso 2, 5:2. Com calma, busque detidamente, anote esses versos bíblicos. Diz, eis aqui eu, Paulo, como quem diz, não é Moisés, nem Pedro, nem João. É bem identificado. Eis aqui eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidais, de nada se aproveitará Cristo. E outra vez testifico a todo homem que se circuncida, que está obrigado a guardar toda a lei. E pela lei ninguém será justificado, na lei não há salvação. Diz o verso 4: de Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais, da graça o quê? Você sabe quantos adventistas há ao redor do mundo, irmãos preciosos? Mas tem uma venda, porque eles ainda não entenderam Efésios 2. Eu recebo que na internet estão me escutando líderes inteiros e deem seu braço a torcer. Ou seja, baixa a guarda, olha, é verdade.
Isso que está abolido, eu estou servindo a algo que está abolido. Imagine-te, é como se dissesse: olha, tem uma passagem aqui de Western Airlines que te leva até o país. E o Western Airlines já fechou há mais de 12 anos, vai ao aeroporto, não vai encontrar a companhia. Irmãos, estamos falando aqui, reforma. Olha, esta carta que me enviou essa senhora, olha, isso é uma reforma em minha vida. Isto mudou toda a minha vida. A sua vida não vai mudar com proibições. Olha, tenha cuidado, olha isso, olha isso. Não, tua vida vai mudar com informação. Diga, informação. Olha, porque olha, quem sabe você entrou aqui com um problema e tu está, olha, oxalá o apóstolo fale disso e fala daquilo, eu estou passando uma, mas de momento você se esqueceu e começasse a escutar-me, eu estou falando de outra coisa, e de momento saí em paz. E diz: olha, não sei o que ocorreu, mas senti uma paz porque teu espírito foi a outra glória. E isto você tem que saber. Então, diz aqui que Cristo tirou a parede do meio. Mas então os judeus pensam: bom, se tirou a parede, gentios, entrem, venham para cá, circuncide-se, guarde a lei de Moisés. Então nós, os gentios, dizemos: não, um momentinho, a parede caiu, mas é ao contrário. É de lá para cá. Como diz Efésios capítulo 3, verso 8 ao 10. Voltemos novamente uma página. Como diz o verso 8, 3:8 diz: a mim que sou menor que o mais pequeno de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios o evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo, e de aclarar a todos qual seja a dispensação do mistério escondido desde os séculos em Deus, que criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da sinagoga. E isto aqui era uma sinagoga, sem dúvida. Isto é. Aí não diz igreja, porque os judeus não usam o termo igreja. Os judeus usam o término a sinagoga, que está em tal lugar, a sinagoga que está, porque eles ainda estão guardando a lei. Olha, uma igreja que seja batista, que seja presbiteriana, que seja metodista, que não entende isso, é sinagoga também, porque suas doutrinas é de sinagoga. Então diz que essas inescrutáveis, olha, o que significa inescrutáveis? Maravilhoso. Deve ser algo maravilhoso. Inescrutáveis riquezas de sua graça para os gentios. Então, aonde que o judeu tem que se colocar? Conosco, os gentios, se querem comer da mesa, tem que dizer: me equivoquei, senhores gentios, podem nos receber? Verdade? Aqui está Kenneth Rosenov. Kenneth, qual é o seu sobrenome? Rosenov? Esse sobrenome, o que é? Judeu? E o que ocorreu? E aqui me está que Kenneth é um dos judeus mais inteligentes do mundo, o mais sábio do mundo. Isso é ser sábio, porque a parede foi eliminada, os mandamentos expressados em ordenanças os aboliu, os tirou, para fazer dos dois um só. Mas no um só é para os gentios, não para os judeus. Então,
para você participar da herança. Número 1, o sangue de Jesus Cristo foi derramado e você tem que crer que esse sangue é o que te leva ao reino de Deus. O dom da fé, Efésios 2:8. Veja o que diz Efésios 2:8. Capítulo 2, verso 8. O que diz? O que diz? Porque por graça sois salvos por meio da fé, e isto o quê? Pois é o quê? Um dom. E se o judeu não se mete por aqui? Pois não pode? E também, número 1, olha, o sangue, os que estivemos longe, agora chegamos, já não estamos longe. Diz, o sangue de Cristo nos limpou. O dom da fé se ativou. E se regressa ao capítulo 1 de Efésios, o que vai descobrir no verso 11? Que vai descobrir? Nele, assim mesmo, tivemos herança, tendo sido predestinados, conforme ao propósito do que faz todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade. Eu não sei, mas quando vejo alguém que entende isto e é zeloso, olha, eu viajo e eu vejo anciões, anciãs, jovenzinhas, jovenzinhos, os mais maduros, mais cá, mais lá, de todas as classes. Quando eu noto esse zelo, diz, apóstolo, estou abençoado, entendi, cheguei à herança, sei que sou predestinado, estou atraído. Você não sabe como eu me gozo com isto. Você sabe a satisfação que é que você lhe dê valor a este pacto, a algo que é inescrutável? Isto não é qualquer culto, sermãozinho. Aqui não há sermões. Sermões é em todo domingo para passar um pano tímido em sua consciência, para dizer, está te portando bem, foste domingo à missa. Que missa? Isso não é missa, isso não é religião, isto não é sermão, isto é vida. Olha! 24, capítulo 1, verso 24, diz, agora me gozo no que padeço por vós, e cumpro em minha carne o que resta das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual fui feito ministro segundo a administração de Deus que me foi dada para convosco, para que anuncie cumpridamente a palavra de Deus. Paulo é que anunciava a palavra cumpridamente. Você sabe que os judeus não se davam com Paulo? Por que será? Por que será que você fala com um judeu e não se davam com Paulo? Agora, eles podem tratar um pouco com os 11 apóstolos, porque era uma fotocópia má de um fariseu, quem sabe tratavam. Mas com Paulo brilha por sua ausência nos ensinos de todas as igrejas. O único lugar onde se honra este apóstolo é no ministério Crescendo em Graça. Com evidência falo, aqui é onde se honra. Diz o verso 26, o mistério que estava oculto desde os séculos e eras, mas que agora se manifestou a seus santos. Veja, esteve oculto por séculos e eras. Em outras palavras, Deus veio e lhe deu a lei a Moisés. Toma, Moisés, veja, esses são os meus mandamentos. Mas Deus sabe que eles não iam cumpri-los. Mas para que se ativasse a maldade, o pecado, para que soubesse o que é mal, Deus usou a Moisés. Esses são os mandamentos. Mas que não é questão de Moisés, é que já a Abraão lhe havia dito, Abraão, não se desespere com Moisés, que em ti serão abençoadas
todas as famílias, não o povo judeu, todas as famílias. Essa promessa feita a Abraão, mas antes veio a lei. E então a lei estragou o mundo, porque Deus deu a lei para estragar. Apóstolos, e Deus estraga. Quando Ele quer estragar, Ele estraga. Com propósito. Com propósito. Especialmente quando você não conhece essa palavra de graça. Quando pede ajuda, te envia um anjo travesso. E eu não sei mais o que as pessoas fazem nos lugares pobres, onde não conhecem a Paulo, e nas religiões, e sempre estão rogando a Deus. Deus meu, Deus meu. E ele diz, eu dei um evangelho, e não me estão honrando. Eu dei o meu sangue. Eu me meti por 33 anos. Em carne eu sofri, cuspiram em mim, me mataram. E logo escolhi um apóstolo que eu trouxe ao paraíso, e eu eduquei, e eu enviei, e colocou em 14 epístolas em espanhol. E agora me vem Deus meu, que se dane. Senhor, que vai vir aí atormentam. Creia, fui eu que enviei. Senhor, as duas torres gêmeas. Não há nada mal ou bom que suceda nesta terra, que da boca do Senhor não tenha saído a ordem. Ainda que não entendam. A Deus debocharam muito dele. Olha que agora parece eu. Veja que por 2000 anos, agora a pregar o que estava supostamente a pregar há 2000 anos atrás. Pois Deus tem que sacudir as nações, as duas torres, os prestígios, os códigos, as aparências, e se percam a confiança nas coisas materiais e se metam no conselho de Deus. Mas não fez o mesmo com o povo de Israel, quando o faraó endurecia o coração de faraó e enviava pragas. Por quê? Porque não faziam caso à palavra de Deus. Por que você crê que em teu país há pobreza ou em outros países há problemas? Porque e não prestar atenção ao evangelho de Paulo. Por isso que a graça veio a dizer, olha, eu dei minha vida e tirei a parede do meio. E o oculto eu trouxe. Veja como diz para terminar, Colossenses 1 diz, verso 27, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, o quê? Em vós, a esperança de glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem e mulher em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Qual é o fim desta sabedoria? Que você veja o quê? Perfeito. Quanto se atreve a dizer, eu estou perfeito? E os que não levantaram a mão ou ficaram calados, você sabe o que acontece? Que eles estão olhando para um lugar equivocado. Eu perfeito, com tantos erros, abençoado, estamos falando de teu espírito, o tesouro. Este era o propósito de Paulo, apresentar perfeito a todo homem e mulher. Então, os judeus estiveram próximos, mas se afastaram. Olha, estavam pertinho. Nós não, nós estávamos longe, alheios. Olha, não sabíamos nada. Com razão eles nos chamavam de cães gentios. Os judeus, assim nos chamavam, cães gentios, essa gente. Hã? Como? Lixo. Sim, nos tratavam mal. Tinham que nos tratar mal se estávamos alheios e alienados. Não servíamos. Estávamos longe. Agora por quê?
Vamos ver a Romanos 11:11. Digo, pois, aí estamos todos? Digo, pois, tropeçaram os de Israel para que caíssem? De nenhuma maneira, mas por sua transgressão veio a salvação aos gentios. Para quê? Para provocar-lhes a ciúmes. Você sabe o que é ciúme? Quantos sabem o que é ciúme? Isso é o que quer Deus. Que eles peguem ciúmes. Olha, esses cães gentios agora são santificados e perfeitos. E nós aqui, abandonados. Deus virou-lhes a tortilha. E veja o que diz o capítulo anterior, o capítulo 10, quando Paulo fala deles, veja. Irmãos, certamente o anelo de meu coração e minha oração a Deus por Israel é para a salvação, porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, diga zelo de Deus. Mas olha o problema, não conforme a ciência, a sabedoria. Veja, são zelosos, que esta sinagoga eles fizeram. E umas quantas mais que há por aí. O zelo lhes durou por 2000 anos. Dois mil anos. Por isso quando, perdoe-me, isto eu falo com revelação e com respeito, mas os 100 milhões de judeus que Hitler matou, não houve um anjo que se apresentasse aí para ajudar-nos. Os mataram. Diz, porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não conforme a ciência. Porque, ai pai, que classe de pecado tem em cima? Você sabe o que é ignorar? Hã? Você sabe que alguém te faça um favor e você o ignore? Porque, olha, isto, eu te digo, um judeu está em perigo. Diz, porque ignorando a justiça de Deus, a justiça de quem? A ignoram. E as pessoas depois se perguntam por que há problemas nas nações. Se perguntem por que esse terremoto, Deus meu, onde você estava? Sei onde você estava quando caiu o avião, onde você estava quando veio o dilúvio. Deus disse, eu estou no mesmo lugar, aborrecido porque ignoram o que eu fiz por vocês. Por isso os governos, olha, lutam e lutam e lutam. Lutam e seguirão em luta. Você não vê que Deus está ofendido? Está aborrecido se ignoraram a justiça dele? Imagine-te que ele morreu sendo rico para que com essa pobreza enriquecesse a todos. Todos éramos para ser ricos. E então, tanta gente pobre por causa de ignorar a justiça de Deus. A justiça de Deus você não pode ignorá-la. Ignore outras coisas, mas a justiça de Deus não. Você tem debilidades? Deus, com suas debilidades, Ele pega e trata. Mas não ignore-os, porque te vai mal. Diz o verso 3: porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é quem? Você sabe o que eles dizem? Não, essas leis são as, como que dizem? As cerimoniais. Mas não, os 10 mandamentos e o restante. Não, quando diz o fim da, é a lei. Então, é aí mesmo, não? 11 o quê?
11, 14 ao 17. Capítulo 11, do 14 ao 17. Mas se de alguma maneira pudesse provocar ciúmes aos do meu sangue, porque você sabe que Paulo foi judeu, e fazer salvos, alguns deles, fazer o quê? Por que quer fazer os salvos? Porque não estão? Fazer-los salvos, alguns deles. Agora veja o que diz. Porque se sua exclusão é a reconciliação do mundo, que será sua admissão, se não vida entre os mortos? Estão mortos. Deus os vê mortos. Por isso é que tem essa guerra entre os palestinos em Jerusalém. E isso, veja, isso, estão no olho do furacão e não sabe para onde vão. É como que um boxeador te coloca a luva na cara e não tira. Olha, tira-me, tira. Não, não. Estão sofrendo, você não vê que eles cometeram uma blasfêmia terrível. Eles ignoraram a justiça de Deus, o que é justo para Deus. Disse: se as primícias são santas, também a massa restante. E se a raiz é santa, também o são os ramos. Pois se algum dos ramos foram desgarrados, e tu, sendo oliveira silvestre, foi enxertado em lugar delas, e foram feitos participantes da raiz e da rica seiva da oliveira, não te jactes contra os ramos. E se te jactas, sabe que não sustentas tuas raízes, senão a raiz a ti. Eu não me jacto, mas digo a verdade, porque eu acabo de dizer que isto é por graça. Ou seja, essa informação que eu te dou, tem que sabê-la. Mas logo não pode se jactar, porque a desobediência deles foi a nossa bênção. Agora, há um mistério bem bonito. Romanos 11, 28. 11, 28, veja o que diz. Assim que, quanto ao evangelho, são o quê? Os judeus são o quê? Você tem que cuidar-te. Não te vai ser sócio com o inimigo, você sabe que vai te tirar as meias sem mover os sapatos. Não tem amores de um judeu ou de uma judia, porque você sabe que você não vale um centavo nessa família. 25, 11 e 25, olha isso, veja. Diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério. Mistério, em outras palavras, veja. Teu papai e os que não estão aqui nesta noite não sabem do que estamos falando. Quando você lhe contar, olha, do que falaram? De um mistério. Um mistério. Veja como diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais o quê? Arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel endurecimento em quê? Não de todo, em parte, até que tenha entrado a plenitude de quem? A plenitude de quem? Olha, com quem está falando agora? Com os gentios? Olha que esse Paulo dá duro por todas as partes, porque está falando, veja, estou dizendo uma coisa, já lhes disse um montão de coisa deles, mas tenham cuidado, trate-os como se já chegasse, mas de longinho, até que chegue, cuidando-te. Disse: não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. Se o ignora, te dá arrogância. E dá arrogância, e vai falar mal deles, e não pode falar mal deles tampouco. Ou seja, esta é uma prática que tem muitos fios, e você tem que estar atento, porque de momento são inimigos, são meus inimigos, mas tem que entender que são inimigos
por causa da entrada de nós, que nós estamos causando a eles ciúmes. Mas o amamos. Amamos sim ou não? Porque vão entrar. Não todos, mas os escolhidos disse, para que não sejais arrogantes contra vós mesmos, que aconteceu a Israel endurecimento em parte. Quem é que endurece? Deus mesmo, verdade que ele faz assim? Endurecimento, não eternamente, em parte. Agora por quê? Até que tenha entrado a plenitude de quem? E o que ocorre no verso 26? E logo todo Israel será salvo. Todo Israel será o quê? Salvo. O Israel de Deus. Pastor, mas já se vão 2000 anos, por que não acabam de entrar? Porque não havia chegado o ministério Crescendo em Graça. Até que não chegasse esse ministério, não tem quem explique. Ninguém falou assim na história. Isto nunca se havia dito sobre a face da terra, e menos explicado assim. Isso nunca se havia dito. Te digo, abençoado, porque eu estava em um avião a 39 mil pés quando o Senhor me explicou isto. Olha, mas todo Israel será salvo, mas primeiro quem? Primeiro quem? Primeiro nós. Pastor, mas tem que provocar a eles ciúmes? Se lhe provoca ciúme falando como eu falo.